influenciando nesse mercado? Vamos saber os motivos destas oscilações ao longo dessas últimas semanas. Vamos direto a Santos. Vamos falar com o Eduardo Carvalhais, esse escritor Carvalhais, que já está conosco. É um prazer falar contigo mais uma vez. Sem dúvida nenhuma, uma honra, doutor Carvalhais. Alô, boa tarde. Muito bom a gente falar com você também. E bom, nós temos aí essa oscilação na Bolsa de Nova York. O mercado do café está apresentando queda. O que está influenciando? Demanda, consumo? O que está acontecendo no mercado, Carvalhais? O mercado tem ficado muito difícil de ser analisado, principalmente porque a partir dessa última crise climática, em que nós acabamos com os nossos estoques de vez, e nós somos os maiores produtores, maiores exportadores, segundo maiores consumidores do mundo, o mercado tem funcionado muito em cima das notícias do dia, né? Nós tivemos aí 6 semanas seguidas em que o balanço da semana mostrava alta, subiram nessas 6 semanas 3.500 pontos os contratos para março. A semana passada foi uma semana de baixa e essa semana até agora também está sendo uma semana de baixa. Não existe nenhum fator novo que indique isso, muito mais interesse de curto prazo, de operadores em Nova York, de fundos, é que levam a isso. Hoje, por exemplo, circulou aqui no mercado uma listinha de 6 ou 7 estimativas para a próxima safra brasileira de café. É uma coisa interessante, porque num país como o nosso, de dimensões continentais, com um modo de preparar, de se plantar café diferente, 2 tipos de café e tudo, agora virou moda todo mundo apresentar sua estimativa de safra. Eu gostaria muito de saber como é que eles fazem isso. Provavelmente pegam a área plantada aqui, a Conab estipula, e cada um dá a sua estimativa de produção por hectare para chegar nesse número. Mas a verdade é que isso espanta o mercado lá fora. Existem números aí, desde os números da Conab, falando em 55, 56 milhões, até alguns números que batem quase em 70. E aí fica ao gosto do freguês qual dessas safras é que vai valer. Mas a verdade é que os estoques brasileiros são baixos, os estoques dos países consumidores são muito baixos. Nós não tivemos nenhum problema sério de consumo, apesar de pandemia, guerra, inflação. Você veja, há pouco tempo a BIC divulgou a estimativa para o ano passado do consumo brasileiro de café e fala em 1% de queda. Primeiro que 1% de queda está aí dentro da margem de erro de uma pesquisa como essa. Segundo, que é um número muito bom, considerando tudo que aconteceu o ano passado no Brasil, e também o forte aumento no preço nas gôndolas de supermercado. Eu achei um resultado positivo. Na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, no hemisfério norte, também o consumo cresce a uma velocidade menor do que crescia antes da pandemia, mas continua crescendo. Mesmo também nos países asiáticos, a gente ouve falar de bons números do consumo. Então, essas quedas e altas rápidas em Nova York se devem muito mais a interesses de curto prazo do que qualquer coisa a ver com produção ou consumo de café no mundo. Ou seja, nós não temos condições, aliás, o mercado tem enfrentado essas projeções, as mais variadas possíveis, um número talvez até surpreendente, né? 5, 6, até mesmo 7 projeções diferentes a respeito da safra aqui no Brasil. Mas qual que seria a mais confiável, por dizer assim, para estabelecer aquelas regras que a gente sabe que, a partir do momento que tem uma definição com relação à safra, os preços vão reagir de uma forma positiva ou recuar, né? Lógico. Qual que seria a mais confiável? Existe essa mais confiável na sua avaliação, Carvalhais? É muito difícil. Eu acho que as únicas que têm base técnicas de pesquisa são as do governo brasileiro, né? E mesmo assim elas costumam ficar um pouco abaixo da realidade. E as outras estimativas sempre giram aí em torno de 10% do estimado aí pela Conab. Não se vê acima disso, é uma ousadia, porque ninguém tem condições de ir a campo em dezenas de lugares como faz a Conab. Outra coisa que dificulta muito é que nós viemos, nesses últimos 20 anos, terminando com os estoques brasileiros. Todo mundo esquece que em 1999 nós batemos pela primeira vez em 20 milhões de sacas exportadas em um ano. Caiu um pouco no ano 2000 e
depois foi para 20 e nunca mais baixou disso. Em 2009, nós chegamos a 30 milhões de sacas exportadas. E em 2018, a 40 milhões de sacas exportadas. Ou seja, nós dobramos as exportações brasileiras em 20 anos. Isso foi decorrente de melhoria na produção do café do Brasil, aumento de produtividade por hectare, muito investimento, muita pesquisa por Embrapa, Instituto Agronômico de Campinas e as universidades em Minas Gerais também, e também o plantio de conilon, que cresceu bastante no Brasil. Mas a área plantada como um todo até caiu e a nossa produção aumentou. Como no Arábica você tem um ano de safra mais alta e outro de safra mais baixa, para nós conseguirmos essa proeza de dobrar nossas exportações em 20 anos, nós lançamos mão de todo o nosso estoque de café. Hoje nós dependemos da safra do ano para cumprir nossos compromissos de exportação e de consumo interno. Isso leva a essa oscilação toda. Depois você vê que agora com essas mudanças climáticas, o problema não é só no Brasil. Nós temos problemas na produção na América Central, na Colômbia, na África, nos países asiáticos, como Indonésia e Vietnã. Você não tem mais uma regularidade. Há 30 anos atrás, quando havia uma geada no Brasil, os concorrentes soltavam rojão, porque os preços subiam e eles estavam com a lavoura deles intacta. Agora não, agora o fenômeno de problema climático, de problemas na produção de café é mundial. Isso dificulta muito qualquer tipo de planejamento. E a outra coisa também, a revolução que houve na informação, com essa informação toda em rede, também faz com que cada segmento do mercado se informe num lugar diferente. Você não tem mainstreams, né? Ou seja, linhas principais de informação. Tudo isso faz essa subida e descida em Nova York muito rápida e sem uma lógica. Todo dia, quando sobe muito ou quando cai muito, ligam para cá perguntando por que aconteceu isso. Não dá para se definir. Raramente existe um fato principal que leve a isso. Bom, tá certo. Inclusive, nós falamos a respeito dessa projeção do médio, longo prazo, impossível diante dessas oscilações, né? O mercado do café está vivendo praticamente um dia de cada vez. Agora, só para poder finalizar, o produtor ele pode eventualmente aproveitar essas altas e, lógico, ele tem que buscar ferramentas de proteção também. Isso ele tem feito, pelo menos a sensação, esse mercado está se protegendo um pouquinho mais, o produtor está buscando essas ferramentas na tua avaliação, Carvalhais? Não, o produtor está machucado porque todos aqueles produtores que fizeram aquelas vendas físicas para entrega futura acabaram tendo muito prejuízo o ano passado e ainda vão ter nesse ano e no próximo, porque são vendas às vezes para 2, 3 anos à frente. Então ainda agora em 2022 nós tivemos um bom número de cafeicultores, produtores de arábica entregando café a 600, 700 reais a saca quando o mercado estava acima de R$1.000. Eles estão machucados com isso e a outra coisa que parece é que os estoques na mão deles nessa entre-safra são menores. Todo mundo fala nessa safra, até tem números aí bem acima de 60 milhões de sacas, e eu sempre me pergunto, se o produtor estiver olhando para o cafezal dele, estiver vendo que a safra vai ser maior, por que ele não está vendendo o que resta da produção atual? E a resistência à venda nesses preços atuais é muito grande. Todo dia sai negócio, no mercado do tamanho do Brasil, do maior produtor do mundo, não há dia que não saia negócio, mas os volumes de negócio estão abaixo das necessidades brasileiras de exportação. Por isso que os números estão caindo também. A tendência dos números agora, quando tiver os números finais de fevereiro, é ficarem mais baixos que fevereiro do ano passado, março a mesma coisa, e vamos ver como é que reage o operador de bolsa fora do Brasil, em Nova York, e também os responsáveis pelas grandes indústrias de torrefação no mundo. O mercado é bastante confuso, mas a certeza é o seguinte, não existe café sobrando e, por outro lado, não existe nenhuma queda significativa de consumo em nenhum lugar. Isso deixa o mercado bastante nervoso e eu não vejo que ele vá se aquietar nem nas próximas semanas, nem nos próximos meses. Tá certo. Carvalhais, muito obrigado pela participação conosco, com informações. Certamente os cafeicultores estão atentos e é lógico essa confusão, essa falta de previsibilidade no médio e no longo prazo, diante disso que está acontecendo, sem dúvida, deixa o produtor, o cafeicultor, preocupado também com toda essa situação. Mas é aquilo, né? Um dia de cada vez, já que o mercado está sendo exigindo isso, um dia de cada vez, vamos lá, vamos planejar direitinho e vamos continuar aí
produzindo aquilo que o cafeicultor bem sabe fazer. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos. Ok, boa tarde para vocês.